Olá! Começando mais uma aula, tudo bem, pessoal? Pessoal lá no YouTube, lembra sempre de assinar aqui o canal do YouTube, né? Você que tá chegando, que é novo aqui no canal, então assina o canal para você ser sempre notificado, né, de todos os vídeos. Então, toda vez que a gente subir vídeo, você será notificado e deixa sua curtida se você gostar aqui da aula, tá bom? E o pessoal do Instagram que também está acompanhando, sejam todo mundo muito bem-vindos. Olá, Eliane, tudo bem? Deixa eu só acompanhar aqui os comentários. Oi, Mari, tudo bom? Ai, que legal, o pessoal tá chegando e já já a gente começa. Então, hoje, né, o tema da aula vai ser como os medicamentos atuam no corpo, né? E, claro, de um novo olhar, né? Uma nova perspectiva aí sobre a medicação e as duas fases de todas as doenças, né? Quando a gente fala de duas fases de todas as doenças, a gente se refere, né? Eu me refiro à segunda lei biológica, né, de Dr. Hammer. Então, a segunda lei diz que todas as doenças passam por duas fases e a gente nunca, jamais pode esquecer de ajudar o nosso paciente, mas sempre olhando para essa lei onde tem duas fases, tá? E a medicação, ela vai acompanhar, né, essas duas fases. Então é sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá? Seja bem-vindo, Karina, Raquel, a Cida, Maria Inês, a Mari, a Eliana, a Gabi, a Ana também tá aqui. Que legal. O pessoal tá chegando. Sejam bem-vindos. Então, gente, hoje eu tenho um compromisso, né? A partir das 16h30, então eu vou tentar aí manter pelo menos os 30 minutos, né, de aula, tentar passar tudo que eu tenho para passar para vocês nesses 30 minutos, tá? Mas eu quero lembrar vocês de entrar no nosso canal do Telegram. Se você não está no canal, entre, porque a gente passa todos os avisos, notificações por lá, artigos, né, exclusivos, os slides, né, que geralmente eu dou aqui, eu coloco lá. Então, se você entrar, já vai ter vários PDFs para você baixar, né. Da última aula eu ainda não coloquei, mas porque falta ainda a parte 2 eu ministrar, então eu vou esperar para liberar para vocês. Mas a gente libera lá no canal do Telegram, tá? E se for a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, né? Talvez você ainda não esteja acostumado com alguns termos, alguns nomes da medicina germânica, né? Mas devagar você vai pegando, vai sintonizando aí, tá? Deixa eu ver já, até que todo mundo chegue, né, gente, bem rapidinho. Fala pra mim, né, quem é profissional, quem já atende paciente, digita profissional pra mim saber aqui nos comentários, por favor. E se você não atende pacientes, coloca paciente, só pra você saber que você não atende, mas sim você tá em busca do autoconhecimento, tá? Digita aí pra mim, ok? A Fátima tá falando de Patos de Mina, que legal, muito bom. Oi, Andréia. A Deise é fisioterapeuta, que legal. Vai colocando aí pra mim, tá bom? A Giane também é profissional. A ai, não tô conseguindo ler. Terapeuta. A Kátia atende pacientes. Que legal. Acesse também paciente. Carol, fisioterapeuta. Que bom, né? Tem um montão de fisioterapeutas que me acompanham justamente porque eu sou fisioterapeuta, né? A minha formação é em fisioterapia
Estou aí, completei 10 anos de formada, então assim, o contato com o corpo, né, e essa conexão com a mente, eu sempre busquei, né? Desde quando, antes ali, quando eu tava terminando a faculdade, né, de fisioterapia, eu sempre busquei esse elo, né, entre a mente e o corpo, mas eu não sabia que eu ia descobrir tanta coisa, né? E eu lembro no meu estágio, os estágios no hospital, teve um estágio que, assim, faltou pouco para eu não reprovar, porque às vezes eu me preocupava mais com as pessoas que estavam em depressão, acamadas, né? Eu queria ir lá conversar com elas, saber o que tinha passado, né? Antes delas estarem ali, qual era a história por trás disso? Eu buscava muito saber a história, eu era curiosa para saber a história, aquilo sempre me atraiu, né? E eu jamais iria saber, assim, desconfiar que um dia na minha vida eu ia descobrir tanta coisa, né, por trás das histórias de vida do paciente e as respostas biológicas no corpo dele. E a depressão também é uma resposta biológica, né? Então, assim, como fisioterapeuta, a fisioterapia me abriu muitas portas, né? Me abriu caminhos, mas desde lá, né, dos estágios da faculdade, eu lembro que isso me interessava muito, assim, muito mesmo. Não era apenas uma resposta no corpo, eu já sabia que tinha mais do que isso lá. Então, para os fisioterapeutas que estão aqui me acompanhando, né, é muito importante a gente abrir a mente e buscar o algo a mais, tá, gente? Muito legal. Então tá bom, gente. Eu vou lá no YouTube, né? Eu vou compartilhar os slides. Então, se você quer ver os slides, você tem que ir lá pro meu canal do YouTube, tá? É só colocar Marina Bernardi e entra lá. Eu acredito que no perfil aqui do Instagram também tem o link. É só clicar ali na bio e aí tem o link do YouTube, tá? Mas eu vou estar compartilhando os slides aqui pro pessoal do YouTube que tá me assistindo, ok? Temos terapeutas holísticas, temos alunos aqui nessa aula, que legal. Georgiane, terapias integrativas. A Gildete já é apaixonada pela medicina germânica. Que legal, muito bom, gente. Então, se você quer ver os slides, vai lá pro YouTube, tá? Hoje a aula realmente é inédita. E assim, tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Tudo certo, gente? Vocês estão vendo os slides? Menos o pessoal aqui do Instagram. A Manuela é aluna também. Ah, que legal, Manuela, muito bom. Então, vamos lá. Então a gente vai falar como age, né, a medicação no corpo, tá? O que vocês precisam saber. Vamos lá. Então, de acordo com a Germânica Raikkonen, de como os medicamentos atuam em nosso corpo. Então, eu estava falando aqui para vocês, né, que sempre que a gente olha para o paciente, a gente tem que lembrar lá da segunda lei biológica, né, da lei das duas fases. E essa lei, gente, sempre é ela que vai reger, né? Principalmente a parte aí da medicação, essa análise que a gente tem que fazer para o nosso paciente, né? Será que essa medicação tá ajudando como deveria ou não? Então, nós como profissionais da saúde, né? Nós não somos médicos, não atuamos, né, nos medicamentos, não receitamos medicação e nem mexemos nessa medicação. Mas a gente pode sim analisar os efeitos que tem no corpo e se está aí ajudando como deveria estar ou não, né? Então tem algumas propriedades que a gente tem que saber de acordo com as duas fases para realmente saber, né, se está ajudando no potencial de autocura. Porque muitas vezes, gente, a gente estuda tanto essa autocura, né? As leis da natureza, o que o corpo faz, né, para se autocurar, toda a capacidade que o corpo tem de autocura. Só que vocês concordam comigo que muitas medicações, por exemplo, uma quimioterapia, às vezes acaba sendo mais forte,
do que tudo isso. Então, até onde, né, essas medicações ajudam ou atrapalham, né? Então é isso, é essa mentalidade que a gente tem que se abrir, tá? Porque a minha experiência com tudo isso, muitas vezes, quando os pacientes deixavam a medicação, e eu fui, né, um exemplo disso, né? Eu sempre tive histórico aí de depressão, né? A vida toda, quando eu era adolescente, agora já faz praticamente 11 anos, né, que eu não entro em contato aí com medicações fortes, né, que eu acabei por me curar depois que eu encontrei esse caminho, né, da autocura, das terapias mais alternativas. Mas antes disso, eu vivia, né, em psiquiatra e tomava medicações fortes, né? Inclusive, o meu psiquiatra chegou a me falar um dia que eu não poderia largar mais a medicação, que eu teria que usar para toda a vida, né? E assim, eu tenho que ser bem transparente, né, para vocês. Houve algumas situações da minha vida depois disso, depois que eu larguei a medicação, porque eu consegui largar, graças a Deus, né? Eu fiz o desmame, deu tudo certo, eu não precisei mais usar antidepressivo. Mas não só antidepressivo, eu tomava antidepressivo, ansiolítico, o que é muito comum na vida das pessoas hoje em dia, né? E teve crises na minha vida que eu achei que eu iria voltar a tomar, né? Então, assim, quando a gente se pega com essas situações, poxa vida, e agora? Né? A coisa tá tão forte, será que eu vou ter que voltar a tomar essa medicação? Mas é aí que a gente, né, tem que usar tudo que a gente estudou, colocar os pés no chão, respirar e dizer, opa, peraí, respira, porque tem solução, tem saída. E a maioria das pessoas não sabe que tem essa solução, não sabe que tem essa saída, tá? Mas a aula de hoje, né, vai falar exatamente isso, né? O quanto essa medicação às vezes aprisiona, né? Aprisiona, porque a pessoa acha que precisa e não busca outras alternativas, né? Como uma muleta ali na sua vida. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa mentalidade, porque sim, pessoas já conseguiram ficar sem medicação e quanto mais a gente conhece o nosso corpo, quanto mais a gente entende como as coisas funcionam, mais a gente consegue ficar sem a medicação, né? Então, eu sempre falo lá para os meus alunos do curso, né? Uma pessoa que tem muita dor, óbvio que a dor começa, ela já quer entrar com a medicação, né? Por quê? Porque ela não sabe o que está acontecendo ali. Os pacientes de vocês não sabem o que acontece com eles. E é exatamente aí que vocês precisam atuar, tá? Então, a pessoa que não sabe o que está acontecendo, ela entra em pânico, entra em desespero, não é verdade? Já aconteceu aí com vocês? Conta pra mim nos comentários, porque eu aposto que já aconteceu com vocês, né? De um paciente se desesperar de dor, né? E quando a gente tem picos de dor no nosso corpo, com certeza o pânico vem, a gente tem medo de morrer, né? Porque não é normal isso acontecer. Mas é nessas horas que quem tem o conhecimento consegue passar por essa dor muito mais rápido, muito mais fácil e com menos medicação, né? Ao invés dela ter que tomar vários remédios, às vezes ela toma só um e já resolve, né? Algo que apoie esse paciente. Então, assim, o objetivo dessa aula é dar conhecimento para vocês saberem por que o nosso corpo busca algumas substâncias, né, de acordo aí com as duas fases de todas as doenças, mas acima de tudo, é muito importante vocês saberem que o paciente, ele só busca o medicamento, ele só busca outra alternativa porque ele não sabe o que está acontecendo. Então é nosso papel informar o que está acontecendo, diminuir esse medo, tá? É nosso papel fazer isso, ok? Certo, gente? Então vamos lá.
Então a gente tem um ponto de partida, né? É preciso um choque biológico para iniciar um processo de doença que vai para o corpo físico. E isso eu já venho repetindo em várias aulas aqui, né? Então, aqui está falando da primeira lei biológica, né? É esse DHS que a gente chama, é o super impacto, né? Que, por exemplo, essa crise de coronavírus, né? É esse vírus que chegou. Então, tudo isso, as pessoas já foram impactadas ali. Isso a gente chama, né, do momento, é o DHS, né? É aquele momento impactante. Sem esse DHS, as pessoas não respondem no corpo físico, tá? Então a gente sempre tem que lembrar disso, ok? Dependendo da fase que você administra a medicação, seja ela natural ou sintética, isso pode ajudar o corpo ou dificultar o processo de reparo do programa biológico iniciado. Então, compreender o processo da doença no contexto da lei biológica é fundamental nesse processo. Gente, quando a gente usa, né, quando a gente está administrando medicação sem conhecer a segunda lei biológica, que é o que a maioria dos profissionais fazem, né, porque hoje a maioria dos profissionais não conhecem a segunda lei biológica, nem sabem o que é e nem sabem que precisam saber da segunda lei biológica, né? Então, quando você conhece a segunda lei, né? Se você está administrando medicamento no teu paciente e não conhece a segunda lei, é um tiro no escuro, é um tiro no pé praticamente, tá? Porque apesar da medicina ter aí os seus estudos, né, e a gente já saber um monte de coisa, a medicina tá bem avançada, mas quando a gente olha para essa segunda lei, a gente vê as coisas mais claras como elas têm que ser, tá? Então é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui nos próximos slides. Quando vem o diagnóstico, 80% dos pacientes já estão na fase de cura de um programa biológico. Isso é muito forte, né? Por que 80% dos pacientes já estão na fase que a gente chama, né, de fase de cura? E às vezes você me pergunta assim, Marina, mas então isso significa que os sintomas do meu paciente, né, fazem parte dessa fase de cura? Sim, fazem parte dessa fase de cura. Então, o que o Dr. Hammer viu através dessa segunda lei é exatamente isso. A gente tem uma fase que a gente chama que é a fase ativa, né? Quando a pessoa é impactada, e a gente tem uma outra fase que é a fase de resolução, que a gente também chama de fase de cura. Por quê? Porque a maioria dos tecidos são restaurados ali. Ali a gente tem inflamações, a gente tem enxaqueca, a gente tem os vômitos, a gente tem infartos, a gente tem a própria gripe, tá? A gente tem tudo ali, pneumonia também entra, né, na segunda fase, que é a fase de resolução. Então, 80% dos pacientes já chegam para você, né, para você ajudar, 80% chegam já na fase de cura, tá? Já na fase de cura, tá? Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência, né, que isso acontece. Por quê? Porque sabendo que eles estão na fase de cura, a gente sabe, né, o que eles precisam. Imaginou se um paciente chega para você e você não sabe a fase que ele tá, né? Como é que você vai ajudar ele? Então é muito importante essa segunda lei por causa disso. A gente sempre identifica em que fase que o paciente está para saber, né, por mais que seja por meios naturais de ajuda, né? Porque a gente não consegue receitar nenhuma medicação nem nada, né? Mas a gente age muitas vezes com meios naturais. E até os chás, o próprio café, o chocolate, tudo pode atuar nessas fases, tá? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Que fase que o seu paciente está, certo? Então, levando em consideração que 80% já chega na fase de cura, tá? E o nosso papel é o quê? É fazer esse paciente
sair, né, dessa fase de cura e ir para a normalidade. Então, às vezes me perguntam assim, tá, mas se ele já tá na fase de cura, o que que eu vou fazer, né? Ninguém vai te procurar porque tá gripado e começou ontem, né, e vai te procurar, entende? Não vai acontecer isso. Mas vão te procurar com doenças crônicas, né? Vão te procurar porque a dor volta, né, com frequência. Vão te procurar porque tem desgaste na articulação e um próprio desgaste na articulação não é fase de cura, é fase ativa, tá? Então tudo isso a gente estuda a fundo lá no curso. Eu não vou conseguir passar exatamente, né, o que entra em cada fase dos sintomas, mas saibam que 80% já está na fase de cura, tá? Lembrando, gente, eu tô ministrando a aula com alguns slides. Esses slides estão lá no YouTube, tá? Estão lá no YouTube esses slides, ok? A Jane perguntou se eu uso óleos essenciais. No momento eu não tô atendendo pacientes, eu tô só ministrando os cursos, mas os óleos essenciais, eles são muito interessantes, sim. Eu conheço e dá muito resultado, com certeza, tá? Vamos lá. E aí, se o paciente chega na fase de cura, então, o que que acontece? Quando que o paciente procura o médico? Na fase de cura também, 80%, né? Remédios são administrados nesta fase com o objetivo de aliviar sintomas, né? Só que, se a gente pensar, né, o paciente está na fase de cura, né? Ele não tem consciência disso, mas se ele tivesse consciência que essa fase é de resolução de algum conflito que ele teve, algum conflito biológico, e isso é uma resolução e poderia passar, né? Ele poderia ajudar o corpo de diversas maneiras, não só com a medicação. Não seria interessante, né? Se ele soubesse que para acabar com aquela dor, ele pode tomar várias condutas ali e não precisa dessa medicação. Seria muito interessante, né, gente? E por isso o Dr. Hammer foi perseguido, né, a vida toda, porque a gente tem aí um sistema muito forte, né, de indústria farmacêutica, de medicação. Eu acho que tem dois lados, tudo tem os seus dois lados, né? A medicação ajuda em muitas coisas na nossa vida, nas partes de emergência, tem coisas que a gente não consegue ficar sem medicação, que precisa, né? Mas eu acho que hoje em dia é usado totalmente errado a medicação, né? Porque não precisaria usar tanto, né? Então a gente tem que ser grato, mas ao mesmo tempo a gente pode diminuir sim o uso da medicação nas pessoas e buscar um tratamento mais natural, tá? Muito bem, então vamos lá, passar aqui. Opa, aí. Então vamos ver o que acontece na fase ativa, né? Lembra que eu falei da segunda lei biológica? Então agora a gente vai entrar na segunda lei, onde a gente tem um conflito ativo. Quando a gente fala conflito ativo, é aquele momento, né, do impacto, a pessoa é colocada em alerta, todo o corpo muda, a gente passa a ficar em alerta, tá? Então é uma fase de estresse, elevação natural dos nossos hormônios, como a adrenalina, o cortisol, e tem uma necessidade biológica para ajudar a resolver o conflito. Então a gente tem que entender que não vai aumentar por nada, né? Tudo isso tem um propósito biológico, essa elevação dos hormônios, esse alerta, né? Porque ninguém resolve o conflito dormindo, né? Tranquilo. Quem é tranquilo para resolver os conflitos, a gente chama que é constelado, né? Porque já passou por tanto problema na vida que é meio que é anestesiado, é isso que acontece, né, no corpo, tá? Mas geralmente as pessoas estão super nervosas, ansiosas, elas querem resolver o que elas têm para resolver, tá? Então tem um alerta máximo e o padrão de sono muda, tá? Por que tem esse alerta máximo? Porque a gente ou luta
ou foge, né? Então é luta ou fuga, tá? A gente, ou um ou outro que acontece, ok? E o padrão de sono muda. Então a gente, na verdade, né, a gente não vai, assim, ficando acordado, a gente ganha mais tempo, tá, gente, para resolver os nossos conflitos. Por isso que a natureza deixa a gente em alerta, tá? E essa é uma fase fria, então tem extremidades frias e o estresse também afeta o nosso sistema circulatório. E o que é, assim, que costumam usar aqui, né? É comum o uso de medicação para diminuir esse estresse. Então pensa comigo, se você está em alerta, né? Se você não dorme há uma semana, se você está nervoso, se você está ansioso, o que é usado aqui, né? Um sedativo para diminuir esse estresse. Né? Então, assim, é essa lógica que a gente tem que ver, né? Tem que analisar com o uso das medicações, né? Quando a gente tá na fase ativa, a gente tá super alerta em tudo, a gente tá com tudo elevado, né? A pressão sobe, tudo isso. Então, geralmente o nosso corpo quer algo que equilibre isso. E a gente tem que manter o equilíbrio. Então, a gente usa o quê? Sedativo, a gente quer um sedativo, né? O que as pessoas costumam ser atraídas aqui nessa fase? Álcool, tá, gente? Cerveja. Cerveja. Então, sabe aquela pessoa que quer muito, né? Chega sexta-feira, meu Deus, hoje eu vou tomar todas. Hoje eu preciso tomar um porre. O que você pode analisar aí? A carga de conflitos pode estar grande, né? E ela pode estar precisando de ajuda, tá? Então, não é normal uma pessoa ficar nesse conflito ativo muito tempo, muitos dias, muitos meses, tá? Se tiver algo muito pesado para a pessoa, o corpo não aguenta e ele busca algo de sedativos, tá? Ele busca substâncias que vão diminuir todo esse alerta, que vão fazer a pessoa dormir, que vão aí dar uma tranquilizada. Isso é natural o nosso corpo querer isso, tá? Então, assim, aqui a gente tende a tomar sedativos e muitas pessoas procuram cerveja, álcool, tá? Whisky, que seja, né? Todos os tipos aí. E aí, muitas pessoas me perguntam, mas Marina, e qual é o conflito por trás do vício do álcool, né? Não existe um conflito específico, tá, gente? A gente não pode dizer, é isso. Dentro da biologia, a gente entende que essas pessoas, né, que acabaram sendo viciadas procuraram algo para minimizar esses conflitos. Então a gente nunca pode julgar uma pessoa que começou a beber, né? Eu digo assim, isso é claro que isso se torna um hábito, mas a gente sempre tem que avaliar o que tem por trás, gente. A gente sempre tem que avaliar o que tem por trás. E o que tem por trás aí? Tem conflitos biológicos fortes. Então, se a pessoa buscou o álcool, olha aqui, né? Eu tô mostrando para vocês o porquê ela buscou. A gente não busca, agora eu vou tomar uma cerveja. Tudo bem, a gente toma cerveja para se divertir. Agora tem aquelas pessoas que precisam aliviar e a gente sabe quando precisa aliviar, tá? Eu não falo que isso é certo, né? Mas é uma coisa natural. Vocês entendem que quando eu falo assim que a gente é atraído por essas substâncias, o nosso corpo é como se chamasse isso, tá? Então, não existe um conflito específico para pessoas que são alcoólatras, né? Para os vícios, é porque realmente o corpo delas atrai isso, tá, gente? A gente tem que investigar o que essa pessoa está passando por trás e como ajudar, tá? Porque realmente o que ela tá passando provavelmente é muito pesado, tá bom? Os opiáceos, os sedativos fortes, suprimem a tensão muito rapidamente. E aqui mora o perigo, tá, gente? Então, esses dias eu fui
eu fui comprar pro meu cachorro, na verdade. Ele tem um problema nas articulações, né? E eu uso um suplemento alimentar, né, nele. E aí eu cheguei lá, eu me deparei com uma pessoa que estava na loja, né? E a gente começou a entrar e falar, e aí eu falei o problema que meu cachorro estava tendo e tal. E aí ela falou assim pra mim, olha, se você quer acabar com a dor dele rapidamente, você pode tomar essa medicação que assim, 5 minutos a dor desaparece totalmente, sabe? Aí eu falei, acho que eu sei o que tem por trás disso, tá? Então os opiáceos, né? Não só opiáceos, tá, gente? Outras medicações. Então costumam suprimir rapidamente, tá? A dor. Só que, gente, a gente tem que cuidar muito bem com isso, tá? É a mesma coisa, né? O uso da morfina para pacientes, geralmente, né, usam com pacientes com câncer, leucemia, dá muita dor nos ossos e tudo mais, né? E suprime muito rápido, então aí mora o perigo. Aí mora o perigo, tá? Porque a gente não pode esquecer que tem uma outra descoberta de Dr. Hammer que fala exatamente do foco de Hammer, tá? Lá no cérebro. Então, lá tem edema. E aí, os opiáceos, eles agem, né, no cérebro e nos órgãos. Então, quando a gente suprime rapidamente algo, depois a resposta vem também. Então, por isso se torna bastante perigoso, tá? Então, olha quanta coisa, né? Quanta particularidade aí, né, do uso das medicações, tá? Quando o paciente tenta sair do sedativo, tem efeito rebote e é um efeito físico e emocional. Olha os antidepressivos aqui, né? Eu não sei se vocês já tentaram fazer um desmame de antidepressivo, né? Mas quando eu fiz o meu desmame do meu antidepressivo, dava exatamente esse efeito rebote, né? Todo o pânico voltava. Todo o pânico que eu sentia voltava. Por quê? Porque quando a gente suprime algo muito rápido, né? Depois, quando a gente retira isso, dá esse efeito rebote, a gente volta para a mesma situação, né, gente? Se a gente não tratou aqueles conflitos, a gente volta, né, para a mesma situação. Então a gente tem que cuidar muito, tá? A gente não tá falando só do físico aqui, a gente fala da parte emocional também, das respostas emocionais também, tá? Muito bem. Vamos ver então o que acontece na fase de cura, tá? Então, tem sintomas opostos aqui. Os hormônios do estresse, eles diminuem. Então, tudo que acontecia lá na fase ativa, né, na fase de cura, na fase de resolução, tudo volta à normalidade, né? Então, os sintomas iniciais, né, da fase de cura são alívio, cansaço, o apetite aumenta, ganho de peso, distúrbios do sono, extremidades se tornam quentes novamente. A gente entra no que a gente chama de vagotonia, né, que é a fase de descanso. E a maioria dos sintomas físicos aparecem nessa fase, como eu falei para vocês, né? As inflamações, os resfriados, tosse, alergias, entre outros, tá? A dor de garganta pode aparecer aqui também, aquela inflamação na garganta, tá? E também processos cancerígenos, né? E aí vocês vão me perguntar, mas Marina, a pessoa que tem câncer não tem que perdoar alguém? Não, gente, às vezes ela já perdoou, tá? Eu costumo sempre falar isso porque eu sempre vejo as pessoas relacionando o câncer com perdão, né? Eu não sei porquê, assim, a pessoa tem alguma mágoa, né? Não, às vezes não tem mais mágoa nenhuma, às vezes não tem que perdoar ninguém, já perdoou. Só que o corpo continua respondendo a esse perdão, né? Quando a gente resolve os conflitos, gente, aí vem as respostas, tá? Então, olha só.
A gente fala que a fase de cura, a fase de resolução é uma fase de cicatrização, né? Então pensa, né? A gente tá cansado e eu falo pra vocês uma coisa, às vezes é confundido, né, o cansaço de algo, de alguma patologia recorrente que tem muito desse cansaço. Isso é muito confundido com depressão, porque tem fases de cura, fases de resolução que deixam a gente na cama, gente. Então é muito confundido com depressão. A gente fica sem energia nessa fase, a gente só quer dormir, tá? Então, olha só, né, que interessante. E aí, o que a gente busca nessa fase? A gente busca cafeína. Não sei se você já se pegou num dia que você precisa de café, tá? Coloca aqui pra mim se tem dias que você é assim, tá? Açúcar, eu sou muito do açúcar, muito. Mas por quê? Porque eu vejo que o açúcar me dá ânimo. O açúcar me estimula justamente, gente, porque tem esse efeito de estímulo, tá? Então, se você tá com algum programa biológico no corpo, você tende a buscar mais açúcar. Então, nutricionistas de plantão, aí olha a importância, né, dessas fases. É muito importante a segunda lei biológica, né, relacionando aí com a cafeína, com os alimentos, tá? Cafeína e açúcar são duas coisas que eu uso todos os dias praticamente, né? Eu não fico sem, tá? Porque me estimula demais. Coloca pra mim se você também é assim. A Manuela falou sim, açúcar. A Glaci falou, estou nessa fase agora. Eita, somos nós, né, Glaci? Tá travando? Oh, meu Deus, não acredito, gente. Que pena. Tá todo mundo travando. Ah, que pena, lá no YouTube tá travando. Mas depois a gente coloca, né? Depois vocês vão poder assistir também a aula toda, caso não dê pra assistir agora. Eu vi que o pessoal acabou saindo um pouco lá do YouTube, porque eu acho que travou. Que pena. Mas vamos continuar aqui, depois vocês assistem a aula, tá? Com medicação nesta fase, principalmente estimulantes. Deixa eu ver. Ainda está transmitindo. Com medicação nesta fase, principalmente estimulantes, acaba se criando um ambiente similar à fase de estresse. Então, o que o corpo pede, né? Quando a vagotonia é muito intensa, quando a gente está muito cansada, muito intensa, a gente precisa de algo para estimular, tá? Então é bom estimular um pouco. Agora, se o teu paciente tomar 1 litro de café, isso já não é bom, tá, gente? Então, a gente tem que saber os limites do corpo, tá? Então, o Dr. Hammer sempre falava, né? Poxa, um pouquinho de café, não é 2 litros de café, tá? Entendam isso, porque lembra que eu falei do mesmo modo, né? Lá na fase ativa, quando você diminui totalmente, né? Quer suprimir a fase ativa rapidamente, isso não é bom. Na fase de resolução do conflito é a mesma coisa, a gente nunca pode tentar cortar tudo de uma vez, tá? Porque lembra que o corpo ele precisa ir até a normalidade. Se você causar um estímulo muito forte aqui nessa fase de cura, nessa fase de vagotonia, o corpo não tende a voltar para a normalidade, ele tende a ir para outras fases, entendeu? Então você tem que sempre equilibrar, nunca exagerar nas doses aí, nem de cafeína nem de açúcar, tá? Muito bem. Espera aí que eu vou... Não tá descendo, gente, só um pouquinho. Aí. Então, ó, um hormônio do estresse, né, esteroide, administrado na fase de cura, os sintomas são suprimidos. Então, tem que tomar muito cuidado também. Quando para de tomar o estimulante, todos os sintomas retornam. O cérebro retoma a fase de cura da doença.
é isso que ocorre, tá? Quando a gente corta de uma vez uma das fases, depois o cérebro tende a voltar para essa fase porque precisa cumprir a segunda lei biológica por inteiro, tá? Então, tomar cuidado aí, tá, gente? Dr. Hammer descobriu que todos os recursos naturais ou farmacêuticos podem interromper a fase de cura ou atrapalhar a fase ativa e a fase de cura, tá? Todos. Então, todos os recursos naturais ou não afetam o cérebro antes de afetar o órgão. Então, a gente nunca pode dizer, gente, quando a gente come o açúcar ou toma, né, café, que vai ficar só no órgão, tá? O nosso sistema do corpo, ele é integrado, tá? Quando a gente age no corpo, a gente tá agindo na mente. E é a mesma coisa. Então, a gente nunca pode separar isso. É isso que o Dr. Hammer viu em suas pesquisas. Por isso que eu sempre falo, né, para as psicólogas, e até tem uma psicóloga que eu tô estudando junto com ela agora, e ela fala assim, né, que ela também fala para os alunos, né, que as psicólogas acham que quando estão conversando com o paciente ali na terapia, que estão agindo só ali, né, na fala, na mente, e não é assim, vai agir no corpo. E a medicação acontece a mesma coisa, vai agir no cérebro da mesma forma, então a gente tem que ter os nossos cuidados e avaliar sempre, né, tudo que a gente ingere, se tá de acordo aí com as fases, né, que eu falei para vocês, e como realmente a gente pode ajudar esse paciente, tá, gente? Ixi, YouTube, perdemos aqui, não sei o que aconteceu. Mas depois eu vou baixar a live aqui, caso não tenha salvado lá no YouTube, aí eu disponibilizo lá no IGTV para vocês, tá? Muito bem, já passamos aqui, ó, 40 minutos e eu consegui finalizar a aula, gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, eu acho que deu para clarear muita coisa. Coloca aqui para mim, me dá um feedback de como foi essa aula, porque eu vou ficar muito feliz em saber, né, se eu tô no caminho certo aí. Coloca aí, pessoal do Instagram, digita pra mim, me dá uma nota dessa aula aí de 0 a 10, se ficou claro as coisas pra vocês, se vocês conseguiram pegar as informações. Digita pra mim, gente. Legal, eu acho que eu tô com um delay aqui porque eu não tô conseguindo ver as informações. Muito bom, gente. Então, muito obrigada. Lembrem de entrar no canal do Telegram, tá, gente? Tem um montão de gente me perguntando sobre a formação. Nós estamos com as inscrições fechadas no momento, mas entra lá no canal do Telegram, que é onde a gente sempre avisa, né, quando vai abrir vagas e tudo mais. Tá bom, gente? Que bom, que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado da aula. Eu vejo vocês em breve, né? Na próxima quinta-feira a gente vai trazer um tema novo, tá? Que bom, Elza, muito bom. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.